Graça e paz, amados irmãos, muito prazer, nós estamos aqui mais uma vez para podermos ser útil na edificação dos irmãos. Graças a Deus por isso. Amados, a palavra de Deus, ela diz no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, que a ciência se multiplicará. Meus irmãos, a vida, ela é marcada por eventos. Esses eventos deixam marcas, seja de forma global, seja de forma pessoal. No nosso micro-universo, nosso micro-mundo, nosso mundo interno, que são nossas concepções cognitivas, que é a nossa forma de vida, é a psicologia, é o seu universo dentro da sua casa, o seu habitat, o seu bioma. Então, existem coisas que acontecem, marcas físicas que ficam cicatrizes e marcas também de problemas, seja mentais, seja de enfermidades, problemas psicológicos, traumas. Existem acontecimentos que nos marcam de alguma forma, nos marcam de alguma maneira. Existem também acontecimentos que marcam esse macro mundo, que é o mundo externo da sociedade onde nós vivemos. Eu quero falar aqui sobre algumas marcas que causaram mudança na concepção do homem, algumas marcas que trouxeram uma nova forma de pensar, uma nova ideologia, um novo comportamento para o homem. Nós poderíamos falar de muitas marcas. Obviamente, existem marcas que eu já falei, que é de cunho particular. Uma queda que você teve, ela teve uma ação. Existe a lei da ação e da reação, né? O desconstrutivismo, né? Você se desconstrói para construir. E nessa forma, né, onde René Descartes ele fala sobre isso, atingir a maioridade, nós aprendemos que existem essas marcas, que elas nos trazem mudanças, uma queda, quebrou um braço, quebrou uma perna, algo traumático, uma decepção, uma traição, um acontecimento no trabalho, em casa, na escola, enfim, causa alguma reação na sua vida. Existem pessoas que estão traumatizadas em relação a alguém, a um relacionamento amoroso, a um relacionamento de trabalho, né? Foi traído, foi roubado, foi decepcionado. Isso fez com que aquela pessoa tomasse um novo formato para continuar vivendo. E existe também mudanças nesse macro mundo, o mundo externo, que é o mundo da sociedade que a gente vive. E existem mudanças. Existe um tripé. São três coisas que se baseiam o mundo. É a questão econômica, né? A economia é uma das formas. A questão geográfica, né? E a questão ideológica. São o que move o mundo, né? Por exemplo, a queda dos muros de Berlim, lá na Alemanha, houve uma mudança ali na década de 90, quando os muros de Berlim caíam, dividia as duas Alemanhas, e isso teve um choque nesse macro mundo externo dessa sociedade que vivemos. Uma outra coisa que marcou, uma mudança que marcou muito o mundo, a dissolução da União Soviética. Também nesse período da década de 90, de 89 para 90, nós observamos que quando foi dissolvido a União Soviética, a perestroika, houve uma mudança no mundo, um impacto social, econômico. Então a vida ela é causada por mudança.
E para essas mudanças o homem toma uma nova forma de comportamento. Isso aí a gente pode ver na antropologia, na história, na sociologia, a história do percurso do homem na Terra, suas tomadas de decisão e as influências que ele teve para ter essa tomada de decisão, essa mudança de comportamento. São as mudanças comportamentais. Poderíamos falar aqui da Segunda Guerra Mundial, a entrada da Guerra Fria, né, o acontecimento de Pearl Harbor, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ali, aquele acontecimento no Japão. Podemos ver ali o ataque com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E as mudanças que fez no mundo político, no mundo econômico e no mundo geográfico. Nós sabemos que havia alguns conquistadores em todos os mundos antigos. Poderíamos falar desde os fenícios, os acadianos, os sumérios, né? Todos esses povos antigos que guerreavam, né? Logo os persas, os assírios, né? O povo de Israel, nós observamos muito isso. Os midianitas, essa luta de poder e se aglutina, se aglomera-se na humanidade. Isso está dentro do homem, nós sabemos disso. E essas guerras, por disputa geográfica, ela trouxe muitas mudanças para com o homem, né? Na sua tomada de decisão, na sua vida comportamental. A gente vê isso, que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi por essa questão de expandir, né, os territórios, a questão geográfica de alguns países, de dominar o mundo. Isso vem desde tempos antigos, né, onde o homem está aí, desde Nironde, lá na antiga Babilônia, né, Mesopotâmia, e toda essa questão do homem dominar. Nós poderíamos falar mais de realidades mais próximas, de Aníbal, grande general de guerra, que tentou dominar o mundo de sua época, né, criou os carros tanques, que eram os elefantes, um grande estrategista de guerra. Poderíamos falar de Artaxerxes, poderíamos falar de Nabopolassar, poderíamos falar do próprio Belsazar, né, Nabucodonosor, poderíamos falar da Pérsia, Ciro e outros conquistadores como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, aí os ditadores, né, Hitler, Idi Amin, Mussolini, fascista, e grandes outros homens que marcaram a história e mudou de alguma forma o homem, o seu comportamento, a sua forma de pensar e o seu novo posicionamento de estar no mundo. Poderemos ver também as influências, né, ocasionadas pela moda, a cultura, filmes, por exemplo. Poderíamos falar de James Dean, que morreu de forma prematura, né, naquele filme Juventude Transeada, onde influenciou toda uma juventude ali da década de 60, né, através dos filmes hollywoodianos, aquela jaqueta de couro, a lambreta, aquela camisa branca, a jaqueta de couro, o cabelo com bem brilhantina, né, com gel fixador. Podemos ver aquele filme de John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite, boate, discoteca. Poderemos ver também livros que influenciaram, como o livro de Simone de Beauvoir, né, e grandes outras mulheres que lutaram pela causa da mulher, o movimento sufragista, os movimentos feministas. Poderemos ver ali na década de 80 a questão do movimento das roupas, da moda, o quanto foi influenciado através dos grandes estilistas como Pierre Cardin, né, que foi um ator e tinha uma marca de moda, de roupas, né, mas podemos falar de Yves Saint Laurent, que esse sim foi estilista, Coco Chanel, e vários outros. A influência da cultura, a influência da moda, a influência da literatura. Poderemos falar dos livros de Dostoiévski, né, os irmãos Karamazov, né, podemos falar Os Miseráveis, né, do escritor Hugo, né, Victor Hugo. Poderíamos falar das influências até da própria literatura brasileira, né, Sertões de Euclides da Cunha, né, que delineou o formato do pensamento, né. Podemos falar da física, das descobertas de Albert Einstein. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando, né, de Nicolau Copérnico, né. Poderíamos falar do próprio
Galileu Galilei, as descobertas astronômicas, né, Laplace, né? Poderíamos falar de muitos escritores, muitos cientistas, né? Nikola Tesla, Thomas Hobbes Edison, em descobrir e inventar a lâmpada. Poderíamos falar da descoberta do telefone por Graham Bell ou do rádio, né? Pelo padre Lendel de Moura ou Marconi na Itália. Poderíamos falar de Benjamin Franklin na descoberta da eletricidade, nos avanços da... Poderíamos falar de Albert Einstein, no avanço da física, de Isaac Newton, e as influências que essas descobertas, né, tanto do iluminismo, da época do Renascimento, até essa pós-modernidade, né, essa nossa nesse presente momento dessa contemporaneidade que vivemos, e as influências que foram causadas. Poderíamos falar do nosso país, né, o golpe de Estado, a ditadura, né, os conceitos morais, éticos, né, a influência da Jovem Guarda, do movimento tropicalista, né, aí com os novos baianos, os cantores baianos. Poderíamos falar sobre a Semana da Arte Moderna e todas essas influências que teve. O mundo é marcado de influências e ciclos. Mas uma das influências que eu quero falar aqui, e como essas influências e como essas modas, elas batem de frente contra o que é o Evangelho, e as influências, né? Por exemplo, no ano de 1507, quando Erasmo de Roterdã escreveu seu livro Ensaio à Loucura, e esse livro foi um dos pivôs para a Reforma Protestante. Coisas que nós precisamos conhecer e entender. Quando Napoleão Bonaparte tentava dominar o mundo, e nós vimos como todas essas pessoas, até mesmo com o avanço da Inglaterra na África, né, nos continentes africanos, né, a influência de países como a França, até mesmo aqui na América, ainda tem Guiana Francesa, ainda tem lá, quando Portugal ali teve uma certa influência naquele país lá da China, né, que fala o mandarim, fala também, parte fala português. Lá do outro lado do continente, uma influência da expansão imperialista da navegação portuguesa, da navegação espanhola. Sabemos que eram grandes conquistadores aqui. Temos aqui Machu Picchu, temos aqui as regiões andinas dos maias, dos incas, que foi invadido pela Espanha e foram dizimados, conforme a história. Está lá Francisco Pizarro. Nós entendemos isso, as revoluções, né? O quanto isso foi moldando e mudando e fechando ciclos e abrindo ciclos. Mas de um dos pivôs que eu quero falar aqui é a mudança que foi muito forte logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi a Revolução Industrial. Nós poderíamos falar das pandemias, poderíamos falar da peste bubônica, por exemplo. Poderíamos falar das grandes mudanças que trouxeram as navegações, o tráfico de raças como os brancos e os negros, que eram escravizados, né? A questão da descoberta do caminho para as Américas, do caminho para as Índias, né? O novo mundo aqui, a América, o Brasil particularmente, as influências que houve, a descoberta do petróleo, né? E várias outras descobertas e invenções que delinearam o pensamento do homem nesses 6.000 anos de história do homem na Terra, 6.000 e poucos anos. E o que é que nós aprendemos então com aquilo que eu quero falar das mudanças que trouxeram a Revolução Industrial? Naquela época, Charles Chaplin fazia o seu filme e batia como nome visionário do que iria trazer a influência da Revolução Industrial para o mundo. Ele falou: vós homens, sois homens e não sois máquinas. Uma máquina, um robô, ia produzir por 100 homens. Isso traria o desemprego e os grandes lucros das grandes empresas, grandes latifundiários. Nós poderíamos, a partir desse ponto da Revolução Industrial, entender como essa nova forma, essa nova tomada de composição do mundo daquela época, e que hoje nós sofremos as influências, veio fazer o homem mudar e se reinventar. E quanto mais agora com a multiplicação da ciência, a ciência se multiplicará, a tecnologia.
e hoje nós observamos a sociedade robótica, a nanotecnologia, e um robô, ele faz o trabalho de 1000 homens. Uma máquina da agricultura, ela tanto sai colhendo, como já vem semeando e já vem triturando a palha daquela semente, daquela plantação, já adubando, arando a terra, já recolhendo as sementes, enviando, e aquilo é para 1000 pessoas num campo trabalhando, e aquela máquina já faz isso. Então, essa revolução industrial, esse lucro dos grandes empresários e abandonando o trabalho braçal para o trabalho de máquinas, né? A força motriz das máquinas. E o que isso influenciou? Essa questão da correria da produção. A descoberta do carro, a invenção do carro por Henry Ford e outros inventores que aperfeiçoaram até os dias de hoje, fez com que o homem encurtasse as distâncias. A descoberta, a invenção do avião por Santos Dumont, ali na França, onde ele fez o seu primeiro teste do avião 14 bis, nos mostra essa influência de poder, em um período curto de tempo, percorrer grandes distâncias. O avião, o trem, a descoberta do trem movido a vapor, né? a primeira tecnologia, né, de mover a máquina, só posso dizer, de um combustível, que seria o vapor da água, e mover grandes máquinas, e poder fazer indústrias como caldeiras a vapor, e aumentar a produção, diminuir os custos e aumentar os lucros. E essa influência veio batendo nos seres humanos. E duas coisas que influenciam a vida do homem. É aquela questão de que o homem quer conquistar um outro homem. Isso está dentro dele. Napoleão Bonaparte, o Aníbal, o Gengis Khan, o Kublai Khan, os grandes conquistadores, ou os imperadores chineses como Qing e outros, tiveram o poder de dominar países, o coletivo de pessoas, a massa, e outros tentam dominar uma outra pessoa. Existem pessoas que não têm o poder de dominar o mundo todo, como Hitler tentou, ele teve todo um aparato para tentar dominar o mundo. E quando não tem esse poder, essa força, ela tenta controlar alguém que está do lado dela. É um irmão que tenta controlar o seu outro irmão, né? É um vizinho que tenta controlar todo o bairro. São pessoas controladoras e manipuladoras. Elas acham que as pessoas são acéfalas, elas não têm cérebro. Elas dizem assim: fulano é ditador, fulano é fascista, fulano é um dominador. Mas como disse um grande escritor, um grande sociólogo e estadista, ele disse que todo oprimido, ele deseja estar no poder para se tornar o opressor. E a gente vê isso quando a gente lê os traços psicológicos de todos os ditadores e dominadores do mundo. Possessivo e o alter ego deles em dominar, certo? Sempre através de alguma mudança interna da vida pessoal que foi externado para o coletivo de toda a sociedade, né? Uma pessoa que teve traumas no casamento proíbe o casamento. Uma pessoa que foi roubada no comércio, foi traída por pessoas que confiavam, ela se fecha. Isso é uma questão da psicologia. Essa influência, né, essas influências que moldaram o homem, que trouxe o homem para essa contemporaneidade agora, e é preciso fazer essa leitura, é que há as influências de todas as mudanças e que bate de frente com a palavra de Deus. As Escrituras dizem: não vos conformeis com esse mundo. Não pegue o formato do mundo, mas transformai-vos através da renovação do entendimento, ter a mente de Cristo e passar a ter uma cosmovisão, um olhar de uma outra esfera. Pensar nas coisas que são de cima, não nesse limbo, nessa atmosfera terrestre, que é as influências dessas mudanças. Então o homem tenta dominar outro homem, ele tenta expandir, quando não, o seu território geográfico, ele luta para expandir sobre outros países, outras nações, países do primeiro mundo que oprimem os países do terceiro mundo, explora a miséria, fortalece a miséria, empobrece o entendimento para lhe roubarem os recursos. E elas expandem, quando não, o seu território geográfico em terras, o que tenta agora a Rússia
voltar à sua hegemonia de poder e reconquistar de forma geográfica as terras que perderam e as influências que perderam estratégicas da geopolítica na dissolução da União Soviética, ela tenta agora expandir com essas guerras, e não só ela, como também a China, como a gente vê ali a questão de Taiwan, entre outras questões que a gente vê, guerras e rumores de guerra, sempre um homem tentando dominar outro homem e expandir seus territórios, quando não geograficamente, ideologicamente. A gente vê o Império Americano como no tripé, que eu falei, que é as energias, as matrizes energéticas, no caso do petróleo, o gás natural, o gás a carvão, ao carvão, né, as matrizes energéticas que movem o mundo, a dependência do mundo, e a gente vê aí como essas flutuações do valor dos barris de petróleo mexe com toda a economia mundial. A moeda, o dólar, ou outras moedas como o euro, a libra esterlina, ou o ien, essas moedas mexem com a economia. E o outro grande tripé, que é também a questão da ideologia. E, por exemplo, os Estados Unidos, ele procura americanizar os outros países através da tecnologia. Você não fala rato, você fala mouse, aquele pequeno aparelho, né, que é um incursor para você usar um computador, um notebook. Certo? Ariano Suassuna já falava sobre essa questão da americanização, de você tentar expandir. Isso foi desde a década de 50, 40, com as influências do rock, dos filmes norte-americanos, né? Chega lá no Vietnã, Platum, um soldado, pum, mata 1000 homens, mostrando essa soberania, ainda que é uma mentira, mas o medo, expandindo o medo de que eles são uma grande potência mundial e que com um soldadinho lá, um Rambo da vida, vai chegar lá no Vietnã, que a gente sabe que eles perderam a guerra e cometem uma atrocidade. São poderosos. Então, o homem tenta também expandir as suas conquistas sobre outras pessoas. O domínio, né? Ele é um semideus, ele tem fãs, ele tem uma patota, ele tem um grupo de pessoas que adoram ela. César quis ser adorado. O homem tem esse sentimento dentro dele. E quais são todas essas influências na religião evangélica? A primeira coisa é que muitas pessoas, na estratagema de pregar o evangelho, não, eu estou pregando o evangelho, mas o que estão muitos por trás de tudo isso é tentando expandir também o império. Não o império americano, não o império chinês, não o império russo, né, não o império otomano ou qualquer outro império. O império daquela denominação religiosa. São expansionistas, saem abrindo sucursal. Sai ali, vai abrindo anexos, franquias, e aí elas dominam o mundo, né? Algumas religiões evangélicas, elas estão espalhadas no mundo todo. Estamos em mais de 130 países, em mais de 140 países. O que leva essas pessoas? Elas estão usando o evangelho para levar adiante, usam o evangelho do Senhor Jesus para levar adiante a sua placa denominacional, a sua visão religiosa, a sua visão teológica, expandindo os territórios. Tem mapas, existem cronogramas esquemáticos, e o evangelho é apenas um estratagema. Mas você acha que Deus ele não está contemplando os corações? Como o apóstolo Paulo disse, que importa que o evangelho seja pregado. Uns pregam por pretexto, outros pregam por verdade. Que evangelho é que está sendo pregado? Paulo fala que há um evangelho anátema. E a ciência se multiplicará. Então a primeira coisa dessas influências da queda de tudo, é lá o princípio, a queda de Adão, que injetou dentro do homem o ódio e todos os malefícios do fruto da carne, a contenda, a facção, o partido, divisões, tudo obra da carne, o veneno da serpente, inoculado em Adão e passado geneticamente ou espiritualmente para todos os homens. O corpo se tornou mortal, né? Pó e ao pó voltará. Todas essas influências do homem, que é o fruto do pecado que exacerba no homem, e nós precisamos entender isso. Primeiro ponto é que a estratagema de muitos pregarem o evangelho é essa sede e essa vontade de expandir sobre o seu reino, que não é o de Deus, que o reino de Deus não vem com aparências externas,
externas, o reino de Deus está dentro de nós. Então eu começo a pregar o evangelho, catequizando e impondo, como algumas religiões na descoberta do Brasil enviaram seus missionários para catequizar os índios e empurrando goela abaixo não o evangelho de Cristo, mas uma instituição religiosa. Então alguém pega o evangelho e diz, vá para a minha igreja. A nossa visão aqui é guardar isso, guardar aquilo. A nossa visão aqui é que nós temos rituais, temos costumes, temos um regimento interno, onde nós extraímos da Bíblia, onde também os saduceus extraíram da palavra de Deus os fariseus. Um cria em anjo, outros não criam. De onde tiraram essa teologia, esse pensamento doutrinário? Da própria palavra de Deus. Uns criam na vida eterna. Era um grupo, era uma placa de religião. Tiraram dali, da Torá. Outros não criam na vida eterna, outros criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição. Todas oriundas do mesmo livro, a Torá, no Antigo Testamento. E aí existe isso hoje, muitas religiões. Uma guarda o domingo, outra guarda o sábado, outro guarda a segunda, outro guarda todos os dias. Um pode ter bigode, outro pode ter barba, outro pode raspar as axilas, fazer as higienes depilatórias do corpo, outras não podem. Umas podem usar perfume, outras não podem, que é o cheiro do diabo. Diz até que o cinto é uma serpente amarrada no meio do corpo, não pode. Enfim, são visões, loucuras, elucubrações e fantasias humanas. O que nós precisamos aprender dessas influências e desta vida onde muitas pessoas, como disse o Senhor Jesus àqueles religiosos de sua época, vocês andam terra, céu e mar, fazendo discípulos com proselitismo, mais dignos do inferno do que vós. Eles conseguiam fazer pessoas mais duras, pessoas mais religiosas do que elas mesmas. Aumentavam os filactérios do vestido. Tudo em um ritual e em uma decodificação humana. A letra mata, mas o espírito dá vida. Nós precisamos do Espírito Santo, dos profetas, dos mestres que foram chamados para ensinar. Então nós aprendemos isso com impérios expansionistas. Alexandre o Grande, Aníbal, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Kublai Khan, né, os impérios assírios, persas, que saía Nabopolassar, ou Nabucodonosor, né, todo o rei Assuero, todos esses reis aí conquistamos povos, anexamos, até Roma com César, né? Aí vemos aí todos esses impérios, né, o Império de Alexandria, o Império Otomano, tudo isso, né? Califado muçulmano, todos esses impérios, no afã de conquistar, de expandir reinos. Isso não seria hoje algumas igrejas evangélicas que usam a palavra de Deus, essa religião que usa as escrituras como se as escrituras sagradas fosse franqueado a eles, né? Não é bem assim, meus amados irmãos. Existem tantos irmãos aí, tantas pessoas, tantos servos abnegados, temos que ter tanto cuidado, né? E aqui eu não estou com um olhar crítico nem julgatiço. Cabe a nós buscarmos a sabedoria de Deus. Cabe a nós, como está lá no Salmo capítulo 25, versículo 4, 5 em diante, buscar que Deus nos ilumine no caminho dele e entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós vamos nos enveredando. Outra influência da Revolução Industrial é a questão de produzir, né? Nós precisamos produzir, né? Você começa a se sentir culpado, porque o vizinho ainda é alcoólatra, isso é culpa sua, você não pregou para ele, né? Existem parentes seus que estão nas drogas, e primas que estão na prostituição, e irmãos que estão em uma situação difícil, você vai se culpando. E a religião vai todo dia lhe dizendo, olha, está aqui, ó, os panfletos para você distribuir, precisamos expandir, né? Vamos abrir ali uma sucursal, um anexo ali. Quando é, meus irmãos, para um evangelismo, quando é para anunciarmos a palavra de Deus e de pregar o evangelho, fazer discípulo, oh, aleluia, é uma maravilha. Mas será que Deus não julga, não contempla os nossos corações? Ele prova os rins, porque os rins é onde filtra o sangue, né? Ele contempla o coração que bombeia o sangue, ou seja, as atitudes e as intenções dessas atitudes. O porquê eu estou pregando? Qual é a intenção dessa minha atitude de pregar?
expandir esse meu reino na terra, o reino dos grandes imperadores da religião, dos presidentes, né? Onde tem ali a monarquia de pai para filho. Você não vê isso? Não cheira, não parece estranho, não parece familiar esse comportamento, essa hierarquia que a gente vive e muitos viveram. Eu acendi talvez por alguns meses, alguns anos, esse fogo que mantinha acesa a religião, e eu achava talvez que a única porta de Deus, e eu sabia que não, mas a coletividade era tão grande que eu dizia, não, é impossível, só sou eu de um lado e toda essa coletividade do outro, eu não consigo me encaixar aí, há algo errado, eu sou um peixe fora do aquário. Eu me lembro de Elias ali em cima do Monte Carmelo, e toda uma nação contra ele, diz, meu Deus, mas como é que pode? Eu preciso de muita convicção. Porque é todo Israel, né? Teve um momento que ele disse, me mata porque eu não sou melhor que meus pais. Eu não sou que é isso? Eu sou a última bolacha do pacote? E às vezes a gente se sente oprimido, mas existe um grande exército, existe 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Deus conhece os seus, aparte-se da iniquidade de todos aqueles que profere o nome de Cristo. Não se sinta diminuído, nem afastado, porque você não faz parte desse grande conglomerado de empresas, né? Dessa espiritualidade, desses grandes congressos, dessas grandes marchas para Jesus. Não se sinta diminuído, porque você não tem oportunidade lá para falar, né, do Espírito para a religião, porque a religião não quer ouvir o Espírito. A religião, ela está com seus dois ombros sobre o poderio, sobre as suas conquistas. E lá em Apocalipse diz, olha, vocês são ricos, vocês atingiram a torre da pirâmide, né? Antigamente eram prostitutas e ladrões nos hall de membro, hoje são juízes, cantores, ainda que muitos que vêm já falidos do mundo, né? Que ninguém encontra Cristo no sucesso, é sempre no poço sem fundo, ou normalmente no fundo do poço. E aí a gente observa que toda essa glória humana que nós aplaudíamos e que nós achávamos que estávamos cegos, né? Como Saulo ali, achando que matando estava fazendo uma grande obra para Deus, e aí nós vamos matando com a palavra, né? Com a letra, com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? E chega um momento e uma das influências industriais é essa, de você produzir. Você começa a se sentir culpado, né? Você acha que você tem que pregar para todo mundo, que se alguém morrer, você é o culpado. E essa forma de religião vai matando aquilo que é mais belo. É um poço, mas não é um poço de águas rotas. É um furo que Deus faz dentro de nós. São rios de água viva que fluirão do nosso interior. Não é esse conglomerado coletivo e mórbido que nos leva a viver de julgamentos. Por quê? Porque um é a paz de Deus, é a paz do Senhor, é a paz de Cristo, é a paz seja convosco. Porque os impérios criam suas saudações, criam seus costumes, individualiza-se nas formas de vestir, de andar e de falar, diferente do que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, onde ele diz, de todos uma forma de pensar, de agir, dentro da doutrina, do ensinamento, e aí vai se desfacelando os filhos, né? As filhas da meretriz, né? A grande mãe das meretrizes, a grande Babilônia, né? A confusão de línguas, né? O ecumenismo, né? Essa unidade humana e física, que não contém Deus. Jesus ele vem cavalgando por fora, pegam para ser rei, ele diz, meu reino não é deste mundo. Né? Ele ali, de uma certa forma, não dá atenção àquele julgamento ali, Herodes, Pilatos, ele vem por fora. Quando é que vem João, né? O último dos profetas? Lá do deserto, com roupas antiquadas, com roupa diferente de todo aquele coletivo, né? Não se encaixa no modo vivendes, no status da sociedade, vem com pelo de camelo, né? E não vem com uma roupa bela, né? Não vem com aquele paletó lá da Pierre Cardin, não vem. Não acho nada disso errado, cada um usa, come e faz aquilo que Deus lhe der condição de fazer. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas é que João, ele não queria ser subserviente, nem estar no bolso de ninguém.
Quando Micaías vinha de lá, alguém disse, olha, lá tem 400 profetas de Acera, 450 profetas de Baal, seja a sua voz, unissom. Todos falam a mesma coisa, porque sabe o que eles disseram lá? Que Acabe é lindo e maravilhoso. E o que é que Acabe achava de Elias? Quando Elias vai chegando perto de Acabe, Acabe diz, é o meu inimigo. Quando vê o profeta Micaías, é o meu inimigo, só fala o que não presta. E essa sociedade, quando Paulo diz que não iria pregar o evangelho por bajulação e lisonja, porque se ele fosse fazer isso, ele não serviria a Cristo, serviria aos homens. Ele adverte dizendo, nos últimos tempos convidarão para si pregadores que preguem os desejos de sua carne. É o que acontece nos dias de hoje. Eu preciso respirar, sair desse sistema rapidamente, ter meus olhos iluminados pela graça do Senhor Jesus. Lá, Tito capítulo 2, verso 1, né? Essa graça que se manifesta ao mundo, ilumina nossos olhos, para que a gente entenda desse ambiente aeróbio, que não tem oxigênio. Aí não vai desenvolver, certo? Seres que necessitam do oxigênio. Não há uma qualidade de ar, né? Não há uma qualidade de água. São cisternas rotas, águas contaminadas, um mar que está putrescível. E isso vai contaminando, vai matando. E dentro deste ambiente, que cria-se aí um ambiente não tolerável à vida. Cria-se um bioma contrário à existência de vida. Não vai ter fungos, não vai ter micróbio, não vai ter bactéria, não vai ter uma macrobiótica, não vai ter uma simbiose, não vai ter um habitat, não vai ter orvalho, água, sol, certo? Os elementos propícios à proliferação e à manifestação da vida. É um ambiente morto. São filactérios aumentados, são um proselitismo, são doutrinas de homens. É um ambiente totalmente condicionado à proliferação do ego, da disputa. Então, esse falso evangelho maculado do eu te amo de palavras, onde eu não posso ter acesso à rádio que você comprou, onde o outro não pode ter acesso à televisão que você comprou, onde o outro não pode ter acesso ao ônibus que você comprou, porque só é para pregar os irmãos do seu império. Eu não posso usar a palavra igreja, que a igreja somos nós, o seu império, o seu CNPJ, a sua franquia, que você criou um nome, um slogan, e aí nós vamos mascarando o nosso ódio, vão mascarando o rancor, vão dissimulando esse ódio em nome do amor de Deus. Não, eu te amo, irmão. Filhinhos, não nos ameis de lábios, nem de palavras, mas em atitude. E aí nós vamos vestindo, né, essa capa da malícia, cujo qual o apóstolo Pedro disse, irmãos, deixai a capa da malícia, a capa de Bartimeu, a capa do pecado, né? E nós vamos então, irmãos, entrando em situações complicadas. A religião quer produzir soldadinhos. Lá está a monarquia de pai para filho, os presidentes, os semideuses ou os deuses, os ícones. Você pode observar que sempre nessas religiões existe o maioral, certo? O ícone, quando eles morrem, esse império, quando não se desfalece, se despedaça, se desfacela em 1000 pedaços, logo então alguém entra no lugar, geralmente é um neto, é um filho, é uma filha, né? Que toma o lugar lá do estatuto, das questões administrativas. E é lamentável que muitas pessoas continuam alimentando esse fogo da religiosidade, esse perfume putrescível, né? E vai alimentando esse sistema. Quando você sai desse sistema, você é o diabão, é o herético, é o feiticeiro, não é um pecado de rebelião, é como feitiçaria. Quando eles são os pais das feitiçarias, eles são os pais, são os grandes feiticeiros espirituais, com suas mandingas, usando o azeite de oliva como pó de pemba, são azeites para ungir de todas as cores, de mirra, de petróleo, de betume, azeite de dendê para usar, axé, Bahia. Não vai demorar com ungir com azeite de dendê, né? É o azeite de mirra, de aloe vera e por aí fora vai. São as campanhas mirabolantes, são os cronogramas, festas, congressos, show, fit feel,
autógrafo, por favor, me dê aqui o seu autógrafo, né? O cantor, o artista, tem um autógrafo do cantor, e aí paga CD, livros. São os grandes latifundiários do Evangelho. Né? São aqueles que nós somos os grandes párias, somos a base da pirâmide. E o apóstolo Tiago, ele fala, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, lembra? Chega um barão aí, vocês botam no primeiro lugar, e aquele pobre senta ali, vai para o fundo, vai para o chão, né? Então aí existe essa questão, observamos para encerrar. Nós falamos aqui sobre Revolução Industrial, as influências de uma sociedade capitalista, né? Falamos sobre a questão que existem as ideologias, seja política, seja os movimentos culturais, o movimento da Jovem Guarda, tudo isso aí, as influências que causaram. Mas uma coisa que eu quero encerrar, que você não essa Revolução Industrial, um dos efeitos foi de tentar fazer de você um robô, vós homens não sois máquina, como dizia Charles Chaplin, e aí você sai produzindo em nome da religião, né? E passa aí a ir produzindo, né, em nome da religião. Mas uma coisa que aqui eu quero encerrar, e eu não falei, é do período do feudalismo, né? E aí essa religião, né, que Jesus ele estava notando isso, né? Não é o período do feudalismo, mas já havia isso aí, e eles faziam da religião uma fonte lucrativa, né? E aí Jesus chuta a mesa dos cambistas, né? Vai de encontro àquela falsa religiosidade que fazia da casa de oração um covil de ladrões e salteadores. E no período do feudalismo havia ali os suceranos, que eram os nobres, e os vasalos, né? Ali houve em outro período os camponeses, em outra região a plebe. Eles trabalham, pagam os impostos para manter aquele castelo, aquele palácio. Um dos grandes problemas foi da destituição do reino de Salomão, através do seu filho Roboão, é que ele deu ouvido aos conselhos dos jovens, né? E aí já é um outro assunto, mas que você entendesse que toda aquela glória era mantida, né, pelas questões dos impostos ali, né, daqueles que eram o óleo da máquina de Estado. Existe hoje pessoas que são vasalos da religião, principalmente essa religião maculada que usa a palavra de Deus para explorar as necessidades das pessoas que estão aí pobres, doentes, miseráveis, nuas, cansadas. Essas pessoas que estão aí precisando realmente do Senhor Jesus Cristo, de uma palavra de consolo, daquilo que o Evangelho é, lá do capítulo Isaías, né? Capítulo 61, o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas, né? A salvar os cativos, a curar os enfermos. Essas são as boas novas do Evangelho. E aí eu vou desafiar você que ouve esse vídeo e diz assim, o cara está desesperado, o cara é um louco, né? O cara está decepcionado, ele não ascendeu na religião. Poxa, irmãos, eu sou uma pessoa inteligente, sabe, irmãos? Você acha que se eu quisesse ser um grande da religião não seria? Moisés disse que ele não quis gozar o gozo do pecado, quis sofrer com o povo de Deus para participar da glória da manifestação dos filhos de Deus. Agora eu lhe pergunto, se você acha que eu estou faltando com a verdade e que Cristo não fala através de mim, eu lhe pergunto pela palavra e você me responde. Onde é que eu coloco aquele versículo? Não possuir tesouro na terra, onde o ladrão rouba e mina, onde as traças corroem. Possui tesouros no céu. Quem é que mais tem tesouros? Não são os reis desse feudalismo religioso, dessa grande monarquia, os grandes pastores presidentes, que através dos tributos e das contribuições constrói seus impérios administrando de forma errada, porque ele, como mordomo, era para poder de forma justa, simples e não por torpe ganância, pastorear como um servo e empregado da Igreja de Deus com temor e tremor, como assim nos orienta as Santas Escrituras. Onde estiver o teu tesouro,
aí estará o teu coração. Os lobos, os mercenários, quando os lobos vêm, eles correm. E nós já temos visto os sinais dessa religião deteriorada, que tenta ser diluída com essa falsa política. Meus irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou tentar falar como o apóstolo Paulo. Vos exorto, até mesmo com lágrimas nos olhos, que essas pessoas são falsos obreiros, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, só cuidam das coisas terrenas. Prédios, apartamentos, escolas, propriedades. E está escrito: vocês dizem que são ricos porque conseguiu deter pessoas para participar das vossas religiões, que tem um poderio, é um desembargador, é um delegado, é alguém que está no poder judiciário, é o médico que hoje faz parte dos vossos rolos de membro, e vocês atingiram a ponta da grande pirâmide social. Qual status ou modus vivendi da sociedade? Porém, eu aqui vos digo: vinde comprar e colírio santo, para que vocês unjam seus olhos e vejam as vossas desgraças, porque vós estáis nu, vós estáis nu, sois pobre, miserável. Vinde comprar e colírio santo, para que vocês possam ver a vossa nudez. Estão nu e estão cegos. Que o Espírito de Deus manifeste a verdade para você. Eu quero encerrar esse vídeo com essa palavra. Depois que você lê todos os livros possível, depois que vocês andarem em todos os lugares desta vida, vocês vão poder observar uma coisa: que era só preciso entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, e no segredo, no oculto, no particular, vocês vão encontrar a verdade. Um coração aberto. É aquilo que está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é preciso aquela terapia, não é preciso aquele degrau, não é preciso aquela convenção, não é preciso aquele congresso, não é preciso aquela apoteose, aquele esterismo, aquele fogo de artifício da religião. É preciso um coração responsivo, um coração contrito e um espírito quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Porque eu, o alto e excelso, que habito no alto e excelso trono, mas também com aquele que é contrito e é quebrantado de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, porque o que Deus quer é ter um particular com você, para que você entenda onde está a igreja do Senhor. Com certeza, ela vai ouvir o chamado: sai dela, povo meu, sai da religiosidade, da religião, sai das grandes filhas da Babilônia, as meretrizes. Saia e comungue com Deus, seu Espírito e com os membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.